Jesus. E eu quero pregar para você a mesma mensagem que Moisés pregou para o povo de Israel. Mais de 2 milhões de pessoas ali no Pieirote. Traga a sua mente, a sua memória lá no passado comigo. Na cena deste momento, onde que 2 milhões de pessoas desesperadas, sofrendo por causa do Pieirote, do beco sem saída, eles olhavam para a direita, não tinha como sair, olhavam para a esquerda, não tinha como sair, olhavam para trás, não tinha saída, olhava para frente, não tinha saída. Mas hoje essa mensagem não é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem que vem do alto. Ela vem do alto para trazer vida para você. Talvez você passou a noite inteira hoje chorando. Não sei como foi a sua semana, olhando para esse Pieirote e dizendo: Senhor, eu não tenho mais saída para esse problema, eu não vejo mais solução para esse problema, eu preciso de uma resposta. E eu, pastora Nina Silveira, estou aqui no Templo dos Anjos desse altar para trazer uma palavra para você e dizer: esse Pieirote vai ter fim. Eu quero pregar para uma igreja que tem vida. Eu quero pregar para uma igreja que tem glória. Eu quero pregar para uma igreja que tem aleluia. Se você não é essa pessoa, eu quero te dizer: você corre risco de ser contaminado nessa manhã com uma unção de glória, com uma unção de renovo, com uma unção de vida, com uma unção que vem do Senhor. Meu Deus, assenta no seu lugar. Moisés, ele estava com 2 milhões de pessoas, ali no Pieirote, no beco sem saída, problema que não tinha fim, problema que não tinha solução. A resposta final para ele era morte, não tinha como ele sair do Pieirote. Mas ali, no Pieirote, e é um lugar de milagres, assim como o pastor Jerônimo nos disse. Ali no Pieirote ele coloca uma palavra de renovo, ele traz uma palavra de vida para aquele povo, para mais de 2 milhões de pessoas chorando. Agora, qual mensagem que Moisés pregou? Eu só vou pregar se todo mundo falar: qual mensagem, pastora? Está fraco? Ele pregou para aquele povo há milhões de anos atrás, mas hoje eu quero pregar para você também que está no Pieirote. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, e Ele será o mesmo Deus de eternamente, amém? Ali no Pieirote, ele traz uma mensagem de força, de fé, para aquele povo, e ele usa 7 verbos, quantos verbos? Se eu fosse dar um nome para essa mensagem, mas o pastor Jerônimo já deu, essa mensagem chama 7 verbos que Moisés usou no Pieirote. Ele usou o primeiro verbo, ele usou temer, depois aquietar, depois ver, depois tornar, depois pelejar, depois calar e depois marchar. Eu fico imaginando Moisés trazendo essa mensagem para aquele povo que estava totalmente desesperado, não via saída. E ali, quando ele começa aquela mensagem, o primeiro verbo que ele usa é o verbo temer. Por que, pastora, que ele usa o verbo temer? Porque quando o Pieirote chega na vida de qualquer pessoa, e ele não avisa que está chegando, assim como o pastor Jerônimo citou, imagina só essa amiga minha, indo para um casamento onde ela era madrinha, de uma influencer digital aqui de Belo Horizonte, indo para esse casamento, os filhos dela iam entrar no casamento, a família feliz, ali dentro do carro, e de repente, a roda do carro trava, e o carro dela capota a ponto de arremessar ela 9 metros para fora do carro. Ela não estava sem cinto, ela tentou tirar o cinto para salvar os meninos dela, quando viu que o carro ia colidir. Então imagina só, esse Pieirote, ele chega do nada, de repente chega o problema, de repente chega a enfermidade, e naquele momento que chega a enfermidade, no momento que chega o Pieirote, o beco sem saída, chega junto o medo. O medo, ele toma conta da pessoa. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou sair desse problema? Como é que eu vou sair desse problema? E Moisés ali, ele diz assim: não temas. E eu quero dizer para você, Templo dos Anjos, não
temas, não temas diante do Pieirote. O Pieirote não é mais forte do que o Deus que você serve, o Deus de Israel, o Deus que abre caminho onde não tem caminho. Não temas, ele diz para aquele povo, diante daquele Pieirote, diante do beco sem saída, como não temer? Mas ele estava declarando, o Pieirote está sendo grande, mas o Deus que nós servimos, ele é maior. Ele vai abrir caminho, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. O segundo verbo que Moisés usa nessa mensagem é o verbo aquietar. Toda a igreja junto? Mais forte. Ele diz assim, fiquem tranquilos. Parece até uma brincadeira, né? Sabe aquela coisa de quando você está no Pieirote, num problema intransponível, num problema onde não vê solução, alguém vira para você e fala assim, fica calmo. Parece que você fica mais nervoso, né? Fica calmo. Como que fica calmo diante do Pieirote? Como é que fica calmo diante de um diagnóstico médico? Como é que fica calmo enquanto sua mulher está pedindo separação? Como que fica calmo quando seu filho está nas drogas? Mas a boca de Deus falou para Moisés, e falou para aquele povo, e falou para a pastora Nina, e eu estou falando para você, fiquem tranquilos no seu Pieirote. Fica tranquilo. Deus está cuidando de tudo, fica tranquilo. O segundo verbo, então, ele disse aquietar. Aquietem, fica tranquilo, não se perturbem. Não acredite que esse problema é maior do que Deus pode fazer na sua vida. E o terceiro verbo que ele usa é o verbo ver. Qual que é? Bem forte, igreja. E ele diz assim, vocês verão o livramento do Senhor. Igreja viva, templo dos anjos, Deus está dizendo para você, vocês verão o livramento que eu, o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, estarei trazendo para você dentro do seu Pieirote. O livramento de Deus está chegando dentro da sua casa. Quando ele disse, olha, vocês verão o livramento que eu vou trazer para você, não é para cauda que ele está falando, porque o cauda pensa assim, será mesmo que ele vai me livrar desse problema? É porque a pastora não sabe o tamanho que está minha dívida, eu estou devendo até a agiota, abre parênteses, a agiota não é coisa de Deus não, tá? Não vai pegar dinheiro com a agiota não. Aí eu não sei mais o que eu faço, essa enfermidade, o médico disse que não tem cura, o meu marido pediu separação, o meu filho está nas drogas, eu não tenho solução para esse problema. Ei, Deus está dizendo, eu estou livrando você desse inimigo, eu estou livrando você desse problema, eu estou livrando você desse Pieirote, eu estou te livrando desse beco sem saída. Não é a pastora Nina, é Deus que está dizendo para você. E aí ele vem e traz o quarto verbo, diz comigo, quarto verbo, tornar. Bem forte, igreja, é para você não esquecer. Mais uma vez, ele disse assim, vocês nunca mais tornarão a ver o seu inimigo. Meu Deus do céu, eu vi pouca glória. Quando Deus promete ao povo de Israel sair do Egito, ir para a terra que mana leite e mel, para viver a vida plena em Canaã, ele está dizendo assim, o inimigo ele vai te perseguir, mas eu vou acabar com o inimigo, porque eu vou destruir um por um deles, você nunca mais vai tornar a ver, o exército de Faraó está vindo aí, mas eles não vão passar pelo mar, eles vão morrer. Qual é o seu Pieirote, hein? Qual é o seu Pieirote? Você nunca mais vai ver ele. Você essa semana vai pegar o resultado desse exame que deu problema e você vai ver que você está curado. Você vai ver o seu filho voltando para casa e dizendo, mãe, eu aceitei Jesus, eu quero viver no caminho do Senhor. Você vai ver o seu marido dizendo, meu amor, eu larguei aquela sirigaita e eu te amo, quer casar comigo?
você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida, porque Deus vai destruir o seu inimigo. Meu Deus do céu, eu estou cheia da presença de Deus aqui. Quinto verbo, diga comigo assim: pelejar. Pelejar. Ele diz assim: nesta peleja, vamos fazer bonito, nessa peleja, eu acho que essa declaração é uma das mais poderosas, porque quando a pessoa se encontra no pieirote, no beco sem saída, no problema que não tem solução, ela começa a tentar arrumar um jeitinho, sabe, mineiro, um jeitinho de resolver. Marido está na mão da sirigaita, ela vai lá e dá um couro na sirigaita. O filho está nas drogas, ela vai lá e tranca as portas, tranca tudo e até abandona o filho dela. A pessoa está com uma dívida, ela vai lá e começa a fazer empréstimo e fazer uma bola de neve. O que Deus está dizendo aqui neste momento? Nesta peleja, não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por você, porque eu estou à frente desse problema, eu estou à frente desse pieirote, eu, Deus de Israel, pelejarei por você. Meu Deus do céu, meu Deus, fica tranquilo, fica quietinho, porque o Deus de Israel, Ele já está lá na frente. Enquanto você está aqui, Ele está lá na sua casa resolvendo o seu problema. Ele já está dando saída para esse lugar que não tem porta, que você não vê saída. Sexto verbo, diga comigo: calar. Bem forte. O silêncio dos pentecostais. Quando Moisés diz assim para o povo: cala-te, fiquem calados. Sabe por que ele fala isso? Porque ele sabe que o poder da vida e o poder da morte está na palavra que sai da boca de cada um que está no pieirote. Dependendo do que você falar, você traz o céu ou você traz o inferno. Dependendo do que você falar, você traz derrota ou você traz vitória. Dependendo do que você falar no pieirote, você traz vida ou você traz morte. E quando Moisés diz assim: cala-te, fique em silêncio, ovelha muda, é porque ele sabe o poder da palavra, e a murmuração é a sepultura do seu milagre. Quando você entra no pieirote, o inimigo fala assim: começa a reclamar dessa doença, começa a reclamar dessa discordância dentro de casa, começa a reclamar porque você perdeu o emprego, começa a reclamar do que está acontecendo, porque o diabo, ele sabe que a murmuração, ela é a sepultura do seu milagre. A maior revolta do diabo é ver você passando por uma luta assim, ó, porque dentro da sua mente ele não pode entrar. Aquilo que eu falo, bora confundir o inimigo, bora confundir. Quando o pieirote chegar, levanta da cama, tira o pijama, sacode a poeira, dá a volta por cima, passa um batom, faz a barba, corta o cabelo, veste uma roupa bem arrumada e vai para a batalha, meu filho. Bora confundir o inimigo. Ela está passando a peleja, mas ela está no salto. O diabo não sabe nada do que está acontecendo, mas ela está passando pela prova, dando glória a Deus. Cala-te! Senta no seu lugar. Jesus nos ensinou isso. Lá no barco, no mar da Galileia, estava ele com seus discípulos. E a Bíblia diz que veio uma forte tempestade. Veio uma quê? Não, veio um forte pieirote. Veio um beco sem saída. E diante do beco sem saída, os discípulos começaram a ficar apavorados. Meu Deus, nós vamos morrer. Acorda, Jesus, nós vamos morrer. Jesus levanta e ele fala o quê? Cala-te. Silêncio. No pieirote, silêncio. Deus está dando uma ordem para você. Para de falar desse problema. Ninguém suporta mais você ficar falando desse problema.
Aonde você passa, você vai na padaria, você começa a falar da sua tragédia, do seu pierote. Você vai no médico, lá na recepção, você está falando do pierote. Cala-te, cala-te, porque Deus só vai operar no seu silêncio. Enquanto você estiver reclamando, murmurando, Deus não vai operar. Fala assim: o meu milagre está no meu silêncio. E o sétimo verbo, para agora fechar com chave de ouro, e para ver essa igreja sacudir a poeira, ele diz assim, o sétimo verbo é marchar. É o quê? Não estou entendendo. Fala mais uma vez. Marchar. Quando ele diz para o povo marchar, ele quis dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ainda que eu marche diante do meu pierote, eu não temerei. Ainda que eu marche diante do beco sem saída, eu não temerei. Ainda que eu marche diante dessa enfermidade, eu não temerei.